Tudo bem com vocês? Mais uma aula de biologia, aula de genética, e nesta aula nós vamos ver algumas coisas sobre noções de probabilidade em genética. Aqui a imagem já nos representa algumas coisas, né? Dado, né? Que é a probabilidade de cair de qual lado, e porcentagem. Quando a gente faz os cruzamentos em genética, nós precisamos colocar as respostas e a gente usa a forma de fração, né, de probabilidade ou de porcentagem. Então, nós vamos entender um pouco como isso é aplicado na genética. São regras matemáticas aplicadas à genética. Vamos lá. Aqui nós temos, para que Mendel pudesse chegar a seus resultados, ele utilizou muitos métodos estatísticos para sua interpretação, calculando as probabilidades de os eventos ocorrer. Então, geralmente, quando tem um exercício de cruzamento, a pergunta vem: qual é a probabilidade de nascer um filho do sexo masculino ou feminino? Então, isso já está lá representado, né, embutido nos cruzamentos de Mendel. A probabilidade serve para estimar matematicamente, aí tem uma dicasinha de matemática, a possibilidade de ocorrer eventos que acontecem ao acaso, ou seja, questão de sorte. Porque quando nós fazemos as representações, cruzamentos em genética, nós temos possibilidades, ou seja, probabilidade, a chance que o filho nasça com essa característica. Não é certeza, é uma questão de sorte. Então, nós vamos entender como isso é aplicado. Exemplo, quando jogamos uma moeda para cima, temos duas possibilidades, né? Essa é bem fácil. O resultado a probabilidade de ela cair com a face cara voltada para cima ou com a face coroa voltada para cima, né? Levando em consideração uma moeda, dois lados, a gente tem essas duas probabilidades. Se a gente fosse usar, por exemplo, um dado, ele tem as 6 fases, então a gente teria 6 probabilidades e não 2. Então depende de quantos eventos você tem para que eles possam ocorrer. Então, a probabilidade de sair cara é de 1 sobre 2, ou 50%, pois temos uma chance de sair cara em duas possibilidades ou coroa. Então, a gente tem duas fases, então a chance de sair é 1 sobre 2, ou metade, 50%. Aqui, a gente segue as mesmas regras do cruzamento. Olha, se a gente tivesse aqui, qual é o descendente das ervilhas com semente rugosas? Qual é a probabilidade, a proporção? Só tem esse daqui, com sementes rugosas, que representa 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Então, é só isso, é só uma forma diferente de representar. Mas em algumas situações, nós vamos precisar agrupar os eventos, né? Aqui no outro exemplo, a gente tem a ervilha verde, que é recessiva, está representada na forma de porcentagem. Então, são essas aplicações. Vamos a continuar. A probabilidade é um evento esperado, uma possibilidade, portanto, não é uma certeza que vai ocorrer. Quando a gente vai fazer uma análise genética, a gente tem possibilidade, não é certeza, né? Porque a expressão do gene depende de outros fatores, tá? Quanto mais repetições ocorrem, mais chances a previsão terão de dar certo, né? Se você quer, por exemplo, ter um filho masculino, sexo masculino, você tem 3, tudo foi menina. Quanto mais você tenta, mais chances você tem de ter, né? É um exemplo ou jogando dado, você quer acertar número 5. Quanto mais vezes você joga o dado, mais chances de cair no 5, tá? Quando utilizamos cálculos de probabilidade em genética, não podemos dizer que os indivíduos que irão nascer terão obrigatoriamente os genótipos calculados, porque é uma questão de sorte. Então, quando a gente responde, a pergunta geralmente já vem assim: qual a probabilidade de o filho nascer do sexo masculino? Qual a probabilidade do filho ser albino? Qual a probabilidade do filho ser portador da anomalia tal? Então, é probabilidade, não é certeza, são proporções.
Quanto mais indivíduos nascerem, mais chance dos resultados práticos se aproximarem dos cálculos. Mendel fez isso com as ervilhas. Quanto mais cruzamentos eles faziam, mais ele conseguia confirmar suas previsões. Então, o mesmo caso do dado. Quanto mais vezes você joga, você vai ter a chance de acertar o número 5, né? Digamos que seja o 5 que você quer. Aqui a gente tem, ó, loteria. Por quê? Probabilidade genética é uma relação estreita com a loteria. Quanto mais vezes você joga, mais chances você tem de acertar. Mas é uma questão de sorte, não é certeza, tá? Continuando, a gente vai, agora vamos ver as regras, né? Primeiro a regra do E, que é aplicado, vocês devem ter visto em matemática, a gente só vai dar uma puxadinha aqui para a genética, tá? Quando a ocorrência de um evento não afeta a ocorrência do evento seguinte, eles são independentes, ó, dizendo que eles são independentes, aí a gente vai aplicar a regra do E, ó. Quando queremos calcular a probabilidade da ocorrência de eventos independentes de uma só vez, usamos a regra do E. O que é essa regra do E? É a regra da multiplicação. Se jogarmos duas moedas para cima, duas moedas separadas, cada um são eventos independentes, não é a mesma moeda. Qual é a probabilidade de sair cara nas duas, tá? Agora vamos resolver. Isso é uma pergunta. As duas são independentes, não é a mesma moeda. Você não vai jogar ela e depois jogar novamente, né? São duas moedas separadas, sendo jogadas ao mesmo tempo. Na resolução, o fato de sair cara em uma moeda não afeta a chance de sair cara na outra, porque não é a mesma moeda. Então, quando acontece esse tipo de evento, nós vamos multiplicar as probabilidades dos eventos independentes. Aqui, a chance de sair cara é 1 sobre 2, que é metade, 50%. Na outra, a possibilidade também é 1 sobre 2, porque é 50%. Então, são eventos independentes. Essa daqui vai ser jogada e não afeta o resultado dessa daqui. Então, a chance dessa daqui sair cara é 1 sobre 2 vezes, né, porque é uma multiplicação, as chances da outra sair cara também. Na multiplicação das frações, a gente só multiplica normal. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Então, essa é a resposta. 1 sobre 4, ou 25%, é a chance de que essas duas moedas, esses dois eventos caiam em cara, né? Na face cara. Continuando, a gente vai ver agora, vamos ver um exemplo. Em genética, utilizamos a mesma linha de raciocínio. Qual é a probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo feminino? 2, e os 2 têm que ser do sexo feminino. A gente sabe que são eventos separados. Primeiro ele vai ter um filho, depois ele vai ter outro filho, não é ao mesmo tempo. Então, um não influencia no outro. O nascimento da primeira filha não afeta a chance de o segundo filho ser do sexo feminino também, pois são segregação dos alelos de um gene e tão ao acaso quanto jogar a moeda para cima. Então, a gente tem, qual é a chance de ser menino ou ser menina? Nós temos, para ser menina, espermatozoide X, para ser menino, é o espermatozoide Y. Então, esses dois espermatozoides, quais são as proporções? 50% de ser X e 50% de ser Y, ou seja, 1 sobre 2. Então, o primeiro filho, qual é a chance de ser menina? 1 sobre 2. Está aqui, é a primeira gestação. Agora vamos para a segunda. Qual é a chance de ser menina novamente? 1 sobre 2. Isso daqui sempre vai ser o mesmo. A chance de ser do sexo masculino é 50%, que é o Y, e a chance de ser do sexo feminino também é 50%, que é o X. Então, é uma regra que não vai mudar. Então, a primeira filha, 1 sobre 2. A segunda filha, também 1 sobre 2. Como são eventos independentes, a gente vai aplicar a regra do E, que é da multiplicação. Igual que a gente acabou de ver. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Está aqui a chance de ter duas meninas, né? É 1 sobre 4, ou 1/4, ou 25%. É só a gente ter o mesmo resultado do cruzamento de Mendel e aplicar a regrinha. Não muda muita coisa do que a gente já estava vendo nos resultados da primeira lei. Continuando, agora vamos ver a regra do OU. A regra do OU
Ela é utilizada quando queremos calcular a probabilidade de ocorrer um ou outro evento na mesma oportunidade. Então, um evento ou outro, não é um e o outro. Não quero os dois, eu quero um ou o outro. Então, por exemplo, qual é a chance de sair cara ou coroa em uma jogada de moeda? Então, a resolução. Esses dois eventos não ocorrem juntos, pois um ou o outro. Um elimina o outro. Se sair cara, não vai sair coroa. Se sair coroa, não vai sair cara. Então, um evento elimina o outro. Então, logo, são simultaneamente exclusivos, tá? Então, não pode ocorrer ao mesmo tempo. Quando temos esse tipo de situação, nós vamos somar as duas possibilidades. Então, qual é a chance de sair cara? 1 sobre 2. Qual é a chance de sair coroa? 1 sobre 2. Então, nós vamos somar. Então, por que deu 1, professor, o resultado? Em matemática, a gente vai somar, na soma, a gente precisa achar se os denominadores forem diferentes, o MMC. Nesse caso, eles são iguais, a gente repete os denominadores e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Então, a resposta é 1. Tá? Às vezes você vai resolver e o exercício é de múltipla escolha, aparece o número 1 e você achou o 2 sobre 2. E aí você vai ficar em dúvida, então tem que fazer a simplificação, você tem que ir até o fim das possibilidades em matemática. Isso daí já é uns truques matemáticos, mas é fácil, é tranquilo. Seguimos. Aqui a gente tem um exemplo, né, aplicado à genética. Um homem e uma mulher possuem pigmentação normal. O homem é filho de pai normal e mãe albina. Então, o homem vai ser heterozigoto. A mulher é filha de mãe normal e pai albino. Então, ela também é heterozigoto. Determine a probabilidade de eles terem um filho albino do sexo masculino. Aqui é uma... tá. A chance aqui, o genótipo do homem é azão azinho, da mulher também, porque os dois são heterozigotos. E essa aqui é a representação daquela tabela do cálculo. Então, a gente tem a chance de ser azão, 1/4, azão e azinho, 2/4, porque são esses dois. E a chance de ser albino é 1/4. Então, ele quer saber qual a probabilidade de ter um filho albino e do sexo masculino. De ser albino é 1/4. De ser do sexo masculino é 1 sobre 2. Então, aqui, já coloquei aqui para a gente ficar mais fácil de a gente encontrar. Então, olha só, nós vamos ter essa seguinte situação. Os eventos, criança albina e criança do sexo masculino, são eventos independentes. Desta forma, albino e do sexo masculino. Não tem, ou não vai influenciar no outro, tá? Então, dessa forma, nós temos que a criança, a chance de ser albina é 1/4 e possuir o sexo masculino é de 1 sobre 2. 1 sobre 2. Gente, tô escrevendo ruim, porque eu não tô conseguindo ainda segurar essa caneta. Isso aqui é vezes, tá, gente? Ih, tá piorando. Não, deixa eu escrever de novo. 1/4 é a chance de ser albino, vezes 1 sobre 2. Eu não consigo apagar, porque senão tem que sair do slide. Seguimos. Então, é uma regra, a regra do E, que é a regra da multiplicação. Então, nós vamos fazer a multiplicação. No caso de multiplicação, a gente só vai multiplicar normalmente. Eu vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1. Então, a chance de ter um filho do sexo masculino e albino é de 1 sobre 8, porque a chance de ser albino é 1/4, a chance de ser masculino é 1 sobre 2. Aqui está a resposta. Ou 12,5%. Olha só. É interessante que vocês também procurem representar na forma de porcentagem, porque em alguns exercícios vão aparecer opções em porcentagem, não em fração. E você precisa fazer essa transformação. É um truque matemático, mas é tranquilo. Em caso de dúvidas, consultem o professor de matemática de vocês. Vamos continuar.
Agora a gente vai resolver exercícios aplicados à probabilidade. Ó. Um casal heterozigoto para o albinismo deseja saber qual a probabilidade deles terem um filho albino ou, olha aqui, ou do sexo masculino. Como a gente já viu aqui, ó, no slide anterior, a gente nem vai voltar, tá? Não vamos precisar fazer a tabela, porque a gente já tem. A chance de ser albino, casal heterozigoto, é de 1/4. Então, já tem aqui. Vamos resolver aqui. A chance de ser albino, 1/4. E a chance de ser masculino, 1/2. Só que é uma regra do ou, você vai somar as probabilidades. E aí a gente precisa aplicar algumas coisinhas, gente. Nós temos os denominadores diferentes, aí nós precisamos encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Como o 4 é múltiplo de 2, o MMC vai ser o 4. E aí, então, nós temos, como que resolve? Consultei um professor de matemática e ele me explicou que é assim, gente. A gente pega esse, divide por esse e multiplica por um de cima. Então, 4 dividido para 4 vezes 4, vai ser 1 vezes 1 é 1, tá? Mas, vamos aqui, 4 dividido para 2, vou até colocar o sinalzinho aqui, de divisão, dividido para 2, vai ser 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 aqui. Então, eu tenho 2 mais 1, 1 mais 2, eu tenho 3 e 4. Então, eu vou ter, a resposta é 3/4. Eu não consigo simplificar, ó. Não tem como aqui diminuir. Então, 3/4 representa quantos por cento? 75%. É isso. É só você ter a interpretação e aplicar as fórmulas. Outro exemplo, na espécie humana, o fenótipo destro é dominante sobre o canhoto. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para a característica ter um filho destro e do sexo feminino? Então, vamos usar a letra D, vamos fazer rapidinho aqui. O casal heterozigoto, Dzão, Dzinho. Qual é a chance de eles terem um filho destro? Aqui. Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Dzão com Dzão. Dzão com Dzinho. Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho. O destro é a característica dominante. Então, desde que tem um Dzão, será destro. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3/4 são destro. Só um é canhoto. Ele quer saber qual é a chance de ter um filho destro e do sexo feminino. Destro a gente já descobriu que é 3/4. Se é E, então é a regra da multiplicação. Qual é a chance de ser do sexo feminino? Essa é uma regrinha sempre fixa. É 1/2, que é a metade. Na multiplicação, a gente só faz a multiplicação direta. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, essa é a resposta que está. Ó. Qual é a chance de ter um filho do sexo feminino e destro? Está aí a resposta. Mais uma, mais 2 exercícios. Um casal de olhos castanhos, dominante, característica dominante, tem 4 filhos de olhos azuis, que é a característica recessiva. Então, qual a probabilidade? Vamos fazer aqui. Vamos usar a letra C. O casal é de olhos castanhos e tem um filho de olhos azuis. Para eles terem um filho de olhos azuis, então eles são heterozigotos. O homem e a mulher é assim. Na tabela, vamos fazer aqui só para a gente ter a certeza de que isso tem a ver com a primeira lei de Mendel, tá, pessoal? Aqui, Czão, Czinho, Czão e Czinho. Juntou Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Eles têm um filho de olhos azuis, que é esse aqui, que é 1/4. Os outros são todos de olho castanho. Então, qual é a probabilidade de o 5º filho ter olhos azuis? Já tem 4. Todos de olhos azuis. Qual é a probabilidade? A probabilidade é 1/4.
Porque cada gestação é um evento independente. Então, primeiro filho, qual é a chance? 1 sobre 4. Segundo filho, 1 sobre 4. Terceiro filho, 1 sobre 4. Quinto, 1 sobre 4. Décimo, 1 sobre 4. Essa probabilidade não vai mudar, certo? Aí a pergunta 2. Qual a probabilidade de ter que ele tenha olhos castanhos? Né? Desse quinto filho ter olhos castanhos. Esses 3/4 aqui. Porque ele não está perguntando 2 eventos, é um só, separado. Na letra A ele está perguntando qual é a chance de ter olhos azuis. 1 sobre 4. Na letra B ele está perguntando qual é a chance de ter olhos castanhos. 3/4. Por quê? Porque todos esses aqui, ó, que tem o Czão, vão ser de olhos castanhos. São eventos independentes, mas ele não está pedindo 2 eventos. Ele não está pedindo olhos castanhos e sexo masculino, olhos castanhos e sexo feminino. Não, só está perguntando se é olhos castanhos. Então é só isso, não precisa fazer mais nada. Ou então você coloca aqui, né, que é na forma de porcentagem, 75% e 25% nesse caso. Aqui, olha, essa aqui também é uma bem que não precisa fazer cálculo. Numa família com 9 filhas, qual é a probabilidade de o 10º filho ser do sexo, ser homem? A gente tem aqui, ó, cromossomo X e cromossomo Y. Esse é o homem. E a mulher? Vamos fazer uma tabela. Vou fazer uma tabela para vocês entenderem que sempre vai ser... Não, tá muito feio isso daqui. Vou fazer aqui. Eu não consigo fazer certo. Essa caneta não me dá muito apoio. Mas vai dar para vocês entenderem. O homem é X, Y. A mulher é XX. Então, X da mãe, X do pai. X da mãe, Y do pai. X da mãe, X do pai. Ó, X do pai, X da mãe. Aqui, X da mãe, Y do pai. Essa metade, ó, XX, é menina. XY é menino. Então, sempre vai ser isso. A probabilidade de ser menina, de ser do sexo feminino, 50%. 1 sobre 2. Mesma coisa. A probabilidade de ser do sexo masculino, 1 sobre 2, que é os 50%. Então, sempre vai ser isso. Vocês nem vão precisar voltar a calcular. Tenha isso em mente. A chance de ser menina, 50%. A chance de ser menino, 50%. Porque toda vez que você for fazer essa tabela, vai ser esse o resultado. Então, terminou, gente. Ó, nossa aula de genética. Aqui já é outro assunto. Essa é a aula de probabilidade. Espero que vocês tenham compreendido e possam aplicar isso na resolução dos problemas de genética. Lembrando que é as mesmas regras da lei de Mendel que já existem. É só uma forma de representar. Quando ele pede, igual aqui nesses 2 exercícios, só qual é a chance de ser menino, qual é a chance de ser menina, não tem um evento e mais outro evento, é só essa representação simples. Se tiver 2 eventos, como foi os casos que nós vimos aqui atrás, aí a gente precisa fazer essas continhas aqui de probabilidade, aplicando a regra do ou, que é somado, ou a regra do e, que é multiplicado. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.